E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio. Eu sou a Luciana Orsi, estou aqui para apresentar novamente um assunto muito importante, que é a área da alimentação em cães e gatos. Graças a Deus, o Vinícius Veloni topou vir aqui conversar comigo para a gente gravar, sabendo que é tão importante a alimentação, né? A saúde começa aí pela boca e a gente, né? A gente é o que a gente come e eles também são o que eles comem. Então, é isso aí, Vi. Se apresenta aí para nós. Então, para quem ainda não me conhece, sou Vinícius Veloni, trabalho com nutrição desde o ano de 2015, no qual, por causa de uma cachorra que eu tive, fui estudar e vi a importância da nutrição na vida dela, né? O quanto ajudou naquele momento da doença dela. E aí eu comecei a empregar isso para os meus cães e vi essa diferença, né? Então eu falo que a nutrição ela é tão importante quanto talvez um protocolo terapêutico que o clínico preconiza, e muitas das vezes a nutrição é deixada de lado. Mas não, né? A nutrição, sim, ela precisa fazer parte. Eu acho que hoje esse podcast vai fazer uma diferença muito grande na vida não só do clínico, mas também para os tutores, né? Pais de cães e gatos que, sim, precisa cobrar um pouco mais de nutrição ser falada dentro do consultório, porque nutrição, ela é importante. O seu cão e seu gato é aquilo que ele come, né? Hum, Faz diferença. Total, total. Adorei. E eu queria agradecer muito aí a parceria. A gente está com uma parceria muito legal aí da Royal Canin, que acreditou nesse projeto, que está aqui com a gente apoiando, né, para que isso dê certo, para as informações, porque o nosso objetivo é que a informação chegue para todo mundo, né, Vi? A gente quer que todo mundo saiba, porque às vezes as pessoas erram sem saber. Né? Tipo, elas acham que estão fazendo algo certo e não estão, e a gente precisa. A gente quer que esse conhecimento, né, Se propague. se E chegue. propague. Eu acho que Adorei. hoje informação tem, né? É, E aí tem que ter da forma correta. Então a gente tem que falar de algo bom, né? Aliás, de algo ótimo e que realmente vai fazer diferença na vida cão, do seu gato. Eu acho que os tutores de cães e gatos, eu falo que é um público diferenciado, né? total, total. De gato mais ainda, né? É um público totalmente diferente. Então, eu acho que nutrição merece a gente associar a algo ótimo que a gente tem. E hoje a Uhum. gente tem a ajuda aqui de querer participar do nosso podcast, a Royal Canin. Então, também deixo aqui meu agradecimento pela confiança na gente, pela confiança na Luciana, pela confiança no Vinícius. E sim, né, a gente tem que falar de coisas boas, então nada melhor do que a gente ter Royal Canin aqui com a gente hoje. Nossa, eu acho muito. Não, é porque nossa, quando eu formei em veterinário, eu tinha uma cachorrinha e eu lembro que uma pessoa falou pra mim, falou assim, eu acho que, tipo, uma das coisas que você tem que investir é alimentação. E hoje a nutrição e score corporal também está envolvido num dos parâmetros, né? Que a gente tem que avaliar a score corporal do paciente, tem que avaliar essa parte nutricional. Não é só temperatura, auscultar e ficar só na parte de médica, né? Eu acho que essa parte nutricional e de score corporal já está dentro, né? De um dos parâmetros para a Sim, ele gente é o quinto avaliar. parâmetro vital, né, do ASAV. Né, ele já entrou, eu só não lembro o O ano. ano. Acho que é 2020, eu acho, Eu acho que 2019. até antes, eu acho que até Foi antes da antes? pandemia já estavam falando isso, Então hein? foi. Acho que foi isso mesmo. Mas Mas tudo ele é o bem. quinto parâmetro, né, vital, e que às vezes, né, quem é que faz score corporal? Né? Eu acho que é um parâmetro fácil de fazer, né? E é tão importante porque vai te direcionar para um monte de coisa. Entre seu cão, o seu paciente, né? Nem vamos dizer se é cão ou gato, mas se o paciente está no sobrepeso, se está obeso, ou se ele está caquético, né? É. E caquexia, a obesidade vai te dizer muitas coisas, vai te ajudar como clínico, Aham. né? Então, a importância de fazer o score corporal, não só ele, né? Mas o percentual de gordura, saber tocar ali na região de costela e olhar e falar, poxa, o percentual de gordura está baixo desse paciente. Tem alguma doença que está associada? Tem um câncer ali associado, não sei, É. né? Que está consumindo isso e fazendo esse paciente perder peso, uma diabetes, talvez. Não, mas eu já tive encaminhamento, no meu caso da oncologia, por causa disso. Às vezes o paciente estava caquético e ninguém estava encontrando o motivo, né? Mas aí vai das investigações, dos exames, tudo. Agora vamos focar em comida, tá? Então agora a gente vai perguntar algumas coisas porque a gente quer levar informação mesmo. Quais os principais erros que as pessoas cometem na alimentação? Tipo assim, eu quero. Tem um cão, tem um gato, seja adotado, mas adulto, seja um filhote. Mas quais os principais erros que você vê as pessoas cometendo na alimentação? Ou na escolha, talvez? Eu acho que quando a gente fala assim dos principais erros, o que eu mais vejo na minha rotina
A grande maioria dos tutores, primeiro que cão e gato virou filho. Uhum. Quando vira filho, é um grande problema, porque aí existe o lado materno, paterno, o lado de amor, O de carinho, o afetivo. lado afetivo, né? E quando a gente vê esses erros, né, que eu sempre falo assim, ou eles estão adicionando por conta própria, e Uhum. quando eu digo que o adicionar por conta própria, essa informação foi buscada em algum lugar, né? Ela foi tirada de algum site, de algum canal, e que muitas das vezes não é falado que aquilo realmente vai desbalancear. Então, quando você pega um alimento seco, industrializado, né, uma Royal Canin, é um alimento completo, completo e balanceado. Uhum. E por trás disso, para os colegas que estão dentro da indústria, que estão se dedicando à nutrição, existe cálculos e mais cálculos em cima. Por isso que o nosso paciente, quando o nosso pet, o nosso cão, o nosso gato, quando ele come, seja dieta caseira, seja alimento industrializado, quando muito bem feito, muito bem calculado, ele não perde peso e nem ele não ganha peso. Então os erros vêm, começa a adicionar isso e cachorro é malandro. Eu não digo que gato, porque gato não é, porque gato é mais exigente, né? É, eles são exigentes. Mas o cachorro é malandro, né? O cão é malandro. E aí, quanto mais você adiciona, aquilo vira um ciclo vicioso, né? Que a gente fala que Uhum. é um efeito, né? Uma resposta é, negativa, de certa forma, porque o cão começa a viciar naquele ciclo, aí toda vez começa, é só o franguinho, é só o caldinho. Enquanto eu acho que talvez é só o caldinho, talvez em caloria é pouco, mas quando é o franguinho, aí vem o arroz, e aí começa a adicionar as saladinhas, né, os vegetais. E é tudo tem caloria na vida, não tem jeito, né? Uhum. E isso acho que é o principal erro, né? Acho que a busca da informação e ao mesmo lado de amor ali, de querer agradar, mas tem que tomar cuidado, porque isso é um dos principais erros, porque você acaba desbalanceando um alimento industrializado que já Se está você for ver, é balanceado. verdade aquela história do cão ser neofílico? Tipo, ele gosta de novidades. Então, tipo, se você ficar todo dia mudando, ele vai achar legal. Tem cliente que às vezes chega no consultório, na minha consulta, e fala assim: eu tenho 5 embalagens dentro de casa, 5 marcas, 5 empresas. São empresas super prêmios, né? Porque nem vamos falar aqui de rações de, de, de combate, aí a gente está falando de alimento completo e super Uhum. prêmio. E são alimentos bons, empresas Aham. boas que a gente tem. E ela fala assim: ele não quer mais nenhum, porque o cão tem isso, né? Ele tem esse padrão que dentro da nutrição a gente fala que é um carnívoro oportunista. Diferente do gato, que é um carnívoro estrito, mas a gente fala que é um carnívoro oportunista. Então, assim, se cai uma maçã, ele come. Uhum. Mas se cai um peixe, ele vai comer. Mas se cai uma framboesa, ele come. Por quê? Porque ele é oportunista e ele é meio que desbravador, assim, né? Ele quer Aham. coisa diferente. Então, às vezes tem tutor que fala assim: eu levei minha cachorra, minha pet na casa dos amigos, e aí tinha uma outra ração, um outro E ele alimento. amou. Nossa, ele devorou. E aí, assim, é muito comum. Aí eu já passei numa loja e comprei, né? E eu falo: E, tá, calma, não precisa, porque vai chegar uma hora que ela não come mais nada, né? e eles percebem, né? Que, tipo, se ele olhar para pro potinho, olhar pra você, que você vai trocar o potinho. Tipo, eles começam a adestrar o dono, né? Eles viram a chavinha e falam: se eu olhar pro potinho, olhar pra ele, ele troca. Eles falam, né? Isso é dentro da área de comportamento, a gente está falando de reforço positivo e É, reforço negativo, é. né? E os cães desenvolveram, tem um estudo, que eu acho que esse é de 2019, que é com labradores, que a tutora aparece na câmera, é uma Uhum, sala no qual uhum. essa labradora está lá dentro, não tem som, mas ela faz a cara de choro, a cachorra deita. Num outro momento, eles colocam a tutora com a cara feliz, sorrindo, mas sem ruído, é só a expressão, e a cachorra abana o rabo. Ou seja, eles estão evoluindo. É, E isso a gente é. vê na nossa rotina, De né? convívio, né? A gente vê, né? Não precisa nem ser médico veterinário. Vocês veem em casa o quanto que um cão evoluiu. Aham. A partir do momento que a gente tirou do quintal e colocou dentro de casa, na verdade, eu acho que eu queria ser um pouco lá da caverna lá e, tipo, talvez pensar na época da domesticação, sabe? Aham. Tirar o lobo e colocar na fazenda, né? Acho que eu peguei 2 eras diferentes, né? Não, não quero ser da caverna. Eu Você só evoluiu muito, você pulou uns muito, passinhos pulei, aí. tipo, É. não, eu precisava ser só aquela época ainda que pegou o lobo e colocou dentro, porque Aham. talvez eles acham que eram seres totalmente cães, É, eu acho. é. Só isso, eles eram cães naquela época. E ali eles já mostravam que, assim, eles eram neofílicos. Eles só vinham ali, tipo, eu te protejo, mas você me dá comida. Se você não me der comida, eu vou embora. E ainda quer novidade. Sim.
né? Então Tipo, ele vai mudando. Conforme vai a sua mudando. dieta, você vai mudando a Hoje minha. eu quero ovelha, amanhã eu quero um bovino, amanhã Amanhã se eu quero vira. um dinossauro. Né? Não, calma. Eu fui em épocas diferentes. Talvez eu quero uma tilápia. Se vira, vai pescar, né? Só não precisa pegar dinossauro, porque eu já não tinha mais naquela época. Mas ali ele já mostra pra gente que ele era um animal. O comportamento, né? E cães, eu falo que evoluiu. E por incrível que pareça, o que me assusta hoje, eu acho que gatos também estão indo pro mesmo caminho. Pro mesmo caminho, né? Apesar que gato muda, é textura, tem muito disso, a gente já sabe o que ele foi, o que ele comeu quando filhote. Ele não vai, né? Se você não apresentou um alimento úmido quando filhote, azar, porque aí quando fica adulto ele não come, né? Então a Ele não aceita, importância. né? Não aceita. E a gente já sabe, mas o gato é textura, né? Então, em questão de células olfativas, o paladar ali envolve muito isso. Por isso que hoje colocar alimento úmido, sim, quando filhote, quando você pega Royal Canin e que você abre aquele catálogo de que a gente estava olhando e estudando antes de estar aqui hoje, a gente falou, cara, é muito produto. Uhum. Porque ele tem produto pro cão SRD, né, por gato SRD, mas ele tem um alimento específico para o persa, um alimento específico para o gato X, para o gato Uhum. Y, né? Faz diferença? Total, né? Tá Ali, conhecendo a particularidade, né? De cada raça, de cada... Né? Tipo, junta a parte de comportamento com a parte racial, com a parte de conformação, né? a Royal A Canin parte de leva muito história, isso, né? né? Ela considera muito a parte de boca, de De mastigação, de conformação, dentição, né? de Então, digestibilidade, né? Que tem digestibilidade. algumas raças com detalhes específicos, predispõe a algumas doenças Você pega específicas. braquicefálico, né? Para quem é dentista aqui, quem trabalha nessa parte, quando você abre a boca, muda o formato da Total, dentição. total. Diferente da hora que você pega um York, que é uma conformação completamente Completamente diferente. diferente, é. Tem o número de dentes iguais, porém eles são mais espaçados um do É, outro, e isso é. faz diferença, né? Então, é, esse mundo da nutrição na veterinária, esse tanto que evoluiu hoje. Ontem eu estava falando com uma tutora que estava fazendo uma consulta e ela estava falando de, estou com medo de anestesiar minha gata, né, que vai precisar. E aí eu falei, a veterinária evoluiu muito, e não só os medicamentos evoluíram, a nutrição também evoluiu, né? A gente tem uma empresa aqui com 50 anos de pesquisa. E quando você fala 50 anos de pesquisa, são anos, né? E quanto evoluiu, quanto isso favoreceu para a Uhum. gente estar onde estamos Não, hoje. mudou demais, mudou demais. Não dá Mudou nem pra demais, falar. Não né? dá pra falar. A gente é da época É, que veio a tipo, primeira ração, eu vivo né? veterinária há 20 anos e evoluiu absurdamente, assim. Não dá pra comparar. Por isso que a gente tem que estar estudando sempre, né? Sim. Eu ia te perguntar, assim, qual que é a importância de uma dieta ser balanceada? Eu acho que independente da dieta, tá? Qual a importância dela ser balanceada para a saúde do cão e do gato e para a longevidade dele? Porque hoje eu tive uma consulta que eu conversei realmente, uma senhora muito simpática, mas eu tava vendo que, tipo, ela faz muitas coisas para agradar a cachorrinha dela, e aí eu falei para ela, eu queria que você mudasse. Porque assim, é uma cachorrinha que tá com 11 anos, mas falei pra ela, eu tô pensando lá na frente. Se eu pensar nela hoje, vamos dizer assim, ela faz os exames, tá tudo normal, tipo, tá com a saúde boa, beleza, tipo, o exame físico dela tá dentro do normal. Só que pensando lá na frente, e na hora que ela me passou, né, na anamnese, né, na hora que eu tava fazendo as perguntas, na hora que ela me passou a parte alimentar, eu vi algumas falhas. Não é minha área, mas eu vi algumas falhas. Então, assim, qual que é a importância da gente pensar, né, na saúde como um todo, da dieta ser balanceada, na longevidade do pet? Então, quando a gente fala de um alimento, né, de um alimento balanceado, né, a gente está olhando ali dentro, não é só a quantidade simplesmente só das calorias, Uhum, tá? A gente está olhando uma exigência nutricional específica para aquela fase da vida. Então, você tem um alimento para filhote, você tem um alimento hoje para adulto, hoje você tem alimento, a Royal começa com alimento para 8 mais, 10 mais, 12 mais. Isso faz diferença? Faz, porque faz. os caras estão preocupados já com o rim do pet, né? Então, Uhum. assim, o envelhecimento, né? A gente sabe que Que é os órgãos normal, vão a envelhecer, necessidade energética vai muda, mudando, tudo, né? Então, tudo, tudo, aquela tudo. percentual do fósforo, talvez, desse mineral que a gente sabe que danifica, machuca o rim ali, que Uhum. lesiona, que acelera o processo da doença, então eles começam a trabalhar em cima disso e vão diminuindo dentro do seu limite, né, fisiológico que a Para gente ficar pode, balanceado. para ficar balanceado. Então, assim, qual que é essa importância?
Porque eles estão vendo essa evolução, né? Eles estão vendo o quanto que os cães, os gatos hoje estão vivendo mais, cada vez mais. E quando a gente fala essa palavra, acho que ficou forte, né? Longevidade, né? A gente vê o ser humano hoje, eu não via isso lá atrás, mas se hoje você vê um cara com 80 anos, às vezes você pega ele fazendo academia, coisa que a Uhum, gente não via lá atrás. E na nossa época era muito comum. uhum. Quando se falava assim, ah, quantos anos? 50. Ah, é um velho. É. E hoje você vê um cara de Nossa, hoje 50, mais 50 de eu não velha, eu tenho, fico né? chateada. É, Você pega o cara hoje de 40 e tá jovem. super jovem. Tá jovem. 40 A é o, no... gente, 40 é o novos 20. sim, é o novo 20. A gente ainda vai pra balada, a gente ainda frequenta cinema, a gente frequenta um monte de coisa. Não é? Você pega o cão de 8, Uhum. que lá atrás, 8 anos, já era É. condenado à morte, porque já é velhinho. Não, mas escutava muito isso, né? Muito. Tipo, ah, já é Larga no velhinho, não quintal faz quando tá nada, doente. já é Mas ele vai velhinho. morrer, porque tem 8 anos, ele tá velhinho, tá doente. Hoje, você não vê isso. Hoje você vê cães de 8 que a gente fala assim, jura que tem 8 anos? Ele- Parece uma pipoca, né? Parece um aninho pro pipoca. É, porque o cachorro tá super bem, né? Então, essa evolução da nutrição veio junto para trabalhar essa longevidade, né? E ali tem antioxidante, que a gente sabe que o antioxidante ele vai eliminar, né, esses radicais livres que causam envelhecimento celular. Então, dentro de um pacote vai ter muito antioxidante para trabalhar isso. Além de muitos minerais, então tem selênio, a gente sabe que tem zinco, a gente sabe que tem vitamina C, e aí junta esse monte, se quebra-cabeça. Hoje a gente tem as nossas diretrizes, né? Começou com o NRC, hoje a gente tem a nossa americana, mas o ANC ainda é a base Uhum. para fazer esse balanceamento, mas sempre seguindo, né? Corrigindo. Então aqui tá tudo balanceado, tá tudo tranquilo, dá para fornecer, dá para ofertar para o seu pet E tá tranquilamente. completo, né? Tá completo. Acho que a gente tem praticidade e consciência junto, né? Se eu peguei, tipo, sei lá, ou adotei, ou comprei, né? Eu acho que é independente da situação, ou ganhei, né? Vamos dizer assim, um gato. Como que eu escolho? Porque o que acontece? Tipo assim, normalmente você pode ir num comércio e alguém vai falar aqui, 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 aqui. Então, assim, é, você acha que vale a pena, tipo, pesquisar? Você acha que vale a pena? Eu já tive pessoas que procuraram um veterinário para receber as melhores orientações. O que que você acha? Qual que seria o melhor caminho para eu poder escolher uma dieta ideal? Acabou de chegar alguém na minha casa, independente de fase de vida, sabe? É, às vezes tem muitas pessoas que não sabem, tem pessoas que nunca tiveram. Às vezes tiveram até infância sem cão e gato. Então elas comem bem perdidas, assim. Como que elas devem seguir para poder fazer essa escolha? Eu acho que assim, quando chega, você recebe um novo pet, seja um cão, seja um gato. Mas vamos falar do gato, Uhum, né? Acho que até porque gato merece um pouco mais dessa atenção aí pra gente. Vamos pensar assim, chegou um gato na minha casa, acabei de receber um presente, ganhei. Como você vai escolher o alimento? Eu sempre falo que eu sei que olhar rótulo é difícil, eu sei que olhar rótulo nem sempre é engraçado, é legal, né? uhum, Até porque você pega o rótulo e tem bastante informações, e são informações importantes, mas que talvez o tutor ele não vai entender 100% disso. Mas eu uhum, falo que o começo de tudo é, sempre você vai buscar quem? Uma ração, né? Um alimento, seja seco, seja um alimento úmido. Quando eu falo seco, é um alimento extrusado. Quando eu falo úmido, é um alimento em sachê. É, primeiro você vai buscar um alimento super premium. Faz diferença? Faz, porque a gente tem um alimento standard, que é aquele alimento que é aquele mais barato que você vê, que normalmente eles estão presentes em supermercados, que é aquele que tá balanceado? Tá, ele tá balanceado. Aquele produto, talvez para um animal de um tutor que hoje está passando por uma necessidade financeira, uhum. talvez assim fale, pelo menos compre aquele porque eu sei que está balanceado. Mas para quem consegue comprar algo um pouco Ele tá melhor, balanceado, mas ele não tá enriquecido, diria, ou mais completo. na verdade ele tem o básico ali, né? O básico da nutrição tá ali. Que é o alimento Tipo, standard, é o tá. básico. Tipo assim, para quem não pode hoje Para investir, viver. Não pensei. Aí eu não tô pensando em longevidade ou melhorias. sim, Eu tô talvez o pensando pelo só. daquele cachorro vai ser um pelo mais opaco, porque não vai ter esses Hum, adicionais, esse plus a mais que esse você vai plus ter a mais. dentro de Uhum. uma ração super premium, Aham. né? De um alimento super premium. Então, primeiro, vou buscar um alimento super premium. Até porque hoje, quando você recebe o animal, você quer o quê? Eu quero que esse animal viva no mínimo 18, no mínimo 20, no mínimo 15 anos comigo. Uhum. Para esse animal chegar
esse gato chegar a essa idade, você precisa dar um alimento enriquecido. Não só com as vitaminas e os minerais, né? Claro que são importantes, é a base da nutrição, mas eu preciso de um alimento rico em antioxidante, rico em vitaminas, porque eles trabalham com o quê? Sempre com um pouco mais, considerando vitaminas importantes. Então, vitaminas do complexo B, o zinco é importante, porque ele é um antioxidante, o selênio é importante, só que eu sei que se eu tiver muito mata, porque ele é tóxico, mas eu preciso ter um nível equilibrado. Então, assim, buscar um alimento super premium é sempre o foco. E eu sempre falo que, às vezes, dependendo da loja que você vai fazer a Uhum. compra, eles mudam, ou eles tentam mudar. Então, isso eu já vivi na minha vida, né? Então eu não Esses posso dias eu vi nem. você falando de É. medicamento que você prescreveu X e chegou na farmácia de uma rede, ele fez o tutor comprar outro, É. alegando que era o mesmo, né? Uhum. Então, primeiro, vou comprar, recebi um animal e quero dar algo de bom para ele, é a mesma coisa que se você ir, tipo, no Mercadão e você ter o arroz embalado, tipo um, e você ter um arroz aberto ali que ele fala, é arroz. Pensando no seu bebê hoje, no seu filho hoje, Uhum. qual que você daria? Um embalado, que você sabe que foi Que tem um higienizado, selinho de qualidade que tem ali, né? Que selo de foi qualidade. inspecionado. Eu Então, acho acho que que essas é esse caminho, coisas é o. né? É esse caminho, né? Mas aí, ainda voltando para o gato, particularidade, né? Que eu acho que é importante aí para os tutores de felinos. Sempre, quando o filhote oferta alimento úmido, né? São animais um pouco que ainda tem na sua genética a sua ancestralidade, são animais que vieram do deserto, então a tendência deles é buscarem menos água. Então, quem é dono de felino sabe que é raro você ver ele visitando o bebedouro. Então, ofertar um alimento úmido, a gente está garantindo aqui que a gente tem 80%, né? 70, 80% de umidade. Isso vai fazer toda a diferença. A gente mantém o animal mais Eu adotei minha hidratado. gata adulta e ela não come Não alimento vai. úmido. Gato não vai, Não né? vai, Não não vai. vai. Assim, eu já tentei oferecer. Às vezes, já teve vezes dela dar uma lambida. Assim, ó, olhar pra minha cara e sair. Ela come a ração seca como se não houvesse amanhã. Mas o alimento úmido eu não consigo introduzir. Mas provavelmente por causa disso, Não teve porque contato. ela não teve contato nenhum, enfim, nasceu na rua. Eu não sei se ela, como que ela apareceu lá. Mas aí no fim ela não consigo. Tanto que eu nem ofereço mais por causa do desperdício. Porque o alimento úmido tem só esse porém, né? Tipo, ele não pode ficar ali à vontade, full time, por causa da umidade mesmo, poder. Na verdade, o alimento úmido, é o que eu sempre Que falo. ele Ele seca, né? pode e vai estragar, né? Ele Eu não tenho uma é. proteína, diferente desse que ele está desidratado, então eu tenho É. uma segurança alimentar maior. Esse aqui eu tenho uma proteína que, a partir do momento que eu abro, começa a ter reação, E aí, né? na hora que você tava falando, né? Tipo, chegou o gatinho e tal. Na verdade, aí eu vou escolher um super premium e também eu vou tentar, né, na medida do possível, respeitar a faixa etária. Sempre, né? Sempre. Não dá para você fazer troca de ração adulto para o filhote, né? Quando a gente olha qual é a exigência de um filhote, né? Pensando assim, de uma criança. Ele está em crescimento, então a gente está em formação óssea, então eu preciso a demanda de cálcio é diferente. Eu estou com formação de articulação, de cartilagem, então a quantidade de colágeno que tem ali dentro é maior, né? A quantidade de alguns minerais também são Uhum. uma quantidade maior porque está em formação. Eu entro naquela fase adulta, que é a fase de manutenção, é a fase jovem que a gente está, que Uhum. você não cresce, não engorda, né? A gente Tá está naquela fase ótimo. boa. Uma Você, fase super fácil de lidar. a gente está, né, praticamente ali no manutenção. Aham. Daqui a alguns anos, porque a gente está longe ainda, né? Tá bem longe Tá bem da. longe. Nossa A Senhora. gente vai entrar na fase senil. E aí eu tenho que começar a Fale tomar. por você. Vou falar por você que está aí atrás da câmera, porque eu ainda estou numa fase muito jovem ainda. A gente vai entrar na fase senil, né? Vocês vão entrar na fase senil, e aí é a mesma coisa, né? Essa quantidade alta, essa demanda alta, talvez, de proteína naquele momento, com excesso de fósforo, talvez vai lesionar mais meu rim. Então, aí você começa a entrar com as rações 8+, 10+, Porque eu já né? cheguei a falar para uma cliente, era uma situação de hiporexia, né? Quando tá se alimentando seletivamente e tal, ou com uma exigência muito maior, ou com uma dificuldade, independente da doença. E ela tava dando de filhote pra gata, pra estimular. E aí, na hora, eu falei pra ela, ó, acho que pra estimular, eu acho válido. Pra você estimular o alimento.
esse relacionamento alimentar de novo, né? Mas para uso contínuo, eu falei para ela, eu acho que você precisaria rever, pensar, talvez procurar um nutrólogo para te orientar melhor, entendeu? Porque a gata aceitava muito bem a de filhote e na hora que ia para uma de adulto, ela, né, não queria. Acho que pensando na parte de palatabilizante, né? Mas eu queria que ela comesse. Só que aí eu falei pra ela, eu falei, você vai ter que ficar um pouquinho atenta, aí eu acho que é o meu dever orientar, né? Falei pra ela, falei, Sim. ó, eu acho que você ficar na de filhote full time vai dar um probleminha aí. Eu acho que é, tipo, pra estímulo legal, né? Então, pra estímulo a gente tenta arrumar tudo que a gente pode fazer. Eu queria falar um assunto um pouco polêmico, tipo, de mitos e verdades aí. Eu queria falar um pouco de alimentos proibidos. Porque tem muita Isso é gente que bom. não sabe o que é proibido, o que não é, o que eu posso, o que eu não posso. Algumas coisas mudaram ao longo do tempo. Então eu queria falar alguma coisa de alimentos proibidos, até para informação das pessoas mesmo, para elas tomarem cuidado justamente nessa hora do mimo, né? Nessa hora do relacionamento afetivo, que a gente sabe que desbalanceia, mas na hora. Vamos lá, eu queria falar com você da uva. O que você acha? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Não pode, né? O que a gente sabe hoje da uva, a gente sabe que tem um elemento que ainda não tem denominação na literatura, não tem nome para esse X, que é o que causa esse dano. Então a gente sabe que ela interfere diretamente com a parte renal, causando ali um aumento de ingestão hídrica, ou obrigatoriamente vai ter um aumento de aumento de ingestão hídrica e vai ter um aumento de excreção urinária, forçando assim o rim, e aí o paciente, o PET, né, seja cão ou gato, ele vai fazer lesão renal, vai fazer uma insuficiência renal. Então, uvas, seja ela uva passa, seja ela uva É isso que eu ia perguntar. roxa, Tem diferença da uva? é uva, Não. E isso é para cão e gato. cão e gato. Tá. Tá? A gente ainda não sabe o Apesar que que eu é. acho que eu nunca vi um gato comendo uva. Tanto que a gente às vezes. Mas cachorro já. Esses dias eu recebi numa consulta, o cliente falou que dava uva. E aí eu fui ler um artigo falando sobre isso. Eu ainda sempre falo que existe polimorfismo, né? Aquela individualidade. Isso, E isso. aí esse artigo tava falando, tem cães que comem e que não passam mal. Tem cães que comem e passam mal, né? E quando que passa? A gente vê isso no final de ano. É muito comum quando a gente que já trabalhou em hospital, é muito comum, porque ou cai, ou é dado, né, por criança, pessoas de idade que acham que pode, e aí tem uva na ceia, na mesa, Às vezes cai, né? Criança sai comendo uva e vai tem uva derrubando. passa, né? Que É ninguém quer comer no verdade. arroz. Nossa, é verdade. Eu no hospital, quando eu já trabalhava, tanto no primeiro que eu trabalhei, quanto agora no último, final de ano, chegava animal vomitando, ele entra nos protocolos de Aham, diagnóstico, né? aham. Insuficiência renal, considerando a uva. Ah, é? Sim, Que top. causa, então não pode. E vou perguntar um outro que é polêmico. Eu queria, agora no momento. Chocolate. Chocolate, também não pode. Nem dividir, nem um pedacinho assim, ó. Apesar de que eu conheço pessoas que não dividem nem um quadradinho do chocolate. O chocolate, na verdade, de forma alguma, não é para dar, tá? Tá. Mas a gente brinca ali nesse Aham. sentido, a gente sabe que ainda o componente presente, que é a teobromina, ele está presente no cacau. Ah, no cacau, já na base. Ou seja, quanto mais forte é o chocolate, Aham. mais tóxico ele é. Ou seja, um chocolate aí, 60%, 70%. Gente, isso não estou dizendo que é para dar chocolate, pelo amor de Deus. Mas o que a gente sabe é que o chocolate branco perde-se a sua essência, porque aquilo ali é só Ah, o chocolate branco é leite. Ah. leite, açúcar. Aham. Então, por aí já também não pode. Mas assim, não Pensando. tem cacau, né? Não tem a teobromina, porque o que intoxica o cão e o gato é a teobromina. Isso é tóxico, causa letargia, fraqueza muscular e pode chegar... Vômito, uns vômitos horríveis, assim, de jato, porque ele mexe com o trato gastrointestinal e ainda pode causar convulsão e levar à morte. Então, uma vez eu perdi um paciente e, por incrível que pareça, um Rottweiler na época, foi bem traumático pra mim, porque na verdade ele roubou o bolo do Dia das Mães, de chocolate. E o bolo era todo de chocolate, era bolo de chocolate, com aquele recheião de chocolate, com aquela cobertura de chocolate. Ele conseguiu tirar da mesa, comeu o bolo inteiro e a gente
não conseguiu salvar, foi um vômito bem intenso, assim, ele veio a óbito muito rápido, foi meio assustador. Eu imaginei talvez um polimorfismo com talvez a quantidade, foi tudo muito rápido, porque, sei lá, foi no de manhã, ele estragou o almoço, né, do Dia das Mães na família, porque todo mundo teve que ir pro hospital, né, correr com ele, e aí depois no fim do dia ele já tinha vindo a óbito, foi bem rápido. Mas foi uma quantidade Talvez a considerável. quantidade que ele comeu foi alta, né? É. Então, assim, eu falo que existe particularidade, eu falo que existe individualidade. Eu acho que hoje a nutrição tá vivendo muito isso, né? Hoje a gente busca muito a individualidade. Eu acho que até por isso hoje a Royal Canin tem esse leque de opções, de tanta individualidade que tem, né? Existe o Maltese, existe o Shih Tzu, existe o York, existe o Poodle, existe... Poodle quase não mais, mas a gente Você vê menos, né? vê Bem menos, né? menos. Mas você vê essas individualidades, eu acho que essa quantidade que ele comeu, porque eu sei que quem tá aí atrás da câmera vai falar assim, mas o meu já comeu e não passou mal. Mas o que a gente tá alertando a teobromina que tá ali, talvez, ou o chocolate que você tá comendo não é um chocolate Genuíno. tão puro, né? Tão, com a base tão rica em cacau, mas não Mas tem a corra ver, esse né? Tem a risco. ver com a quantidade e tudo. Mas normalmente, tipo, na verdade, o intuito é esse, né? A gente passar pra todo mundo pra não fazer. Você não tá fazendo bem, né? Então, Vai ter não risco, faça. não faça, E assim, vai ter risco. é o que a gente falou no primeiro episódio. Eles ainda não aprenderam a abrir o armário, muito menos abrir a caixinha de doce. Então, assim, se eles comerem, ou eles roubaram, ou eles foram ou deram, entendeu? Então tem os que roubam também, ficam em cima da mesa, enfim, acidentes, mas evitar, né? Então a gente se consciente aí pra não dar. E os temperos, cebola e alho? Porque a gente usa muito na nossa alimentação, né? Na nossa comida. A gente tempera muito a nossa comida, a gente coloca cebola, coloca alho, alguns colocam mais, outros colocam menos, mas vamos pensar num tempero comum aí. Como que é esse tempero pra eles? Tóxico também. Então também não pode, tá? Na cebola a Hum. gente tem um componente que, só porque eu tô aqui, eu gravei, tá? Que é o N-propil de sulfeto. Olha Ó, só. não, Merece palmas. agora até merece palmas, ele salvou. Gravei, só porque eu tô aqui no Fala Vitorini. Isso aqui foi quase faculdade, né? Porque a gente senta no banheiro e fica, sabe? Antes de vir pra Fica cá, eu fiquei. falando 50 vezes pra gravar e não travar a língua. Esse N-propil de sulfeto, porque eu gravei, tem que ficar repetindo agora, entendeu? Para valer todo o esforço. Ele vai atuar lá nas hemácias, então ele causa um bloqueio, né, uma quebra de hemácia, Hum, no qual o paciente começa a entrar em hipóxia, porque começa a ter destruição rápida das hemácias, então esse paciente vai ter sim falta de oxigênio. Então tem que tomar muito cuidado com cebola. E já agregando, o alho tem esse componente. E existe essa discussão: alho intoxica ou não intoxica? Eu, Vinícius, não prescrevo. Já fiz curso, já que tem gente que fala, já fiz curso que eu já fala vi que não gente colocando fala. alho. O alho tem também. A base dele não é 100% igual da cebola nesse Então a componente. cebola seria pior. Pior. Tá Mas bom. o alho, aí você vai estudar, você vai pegar artigo, eles Aham, falam assim, a quantidade talvez que você poderia dar é muito pequena. entendi. E aí, além disso, o alho, agora poxa, vou ter que olhar, calma. O alho tem a alicina e a ajoene. Esse foi Nossa, mais que nome difícil. bonito. Bonito, né? Dá pra dar É, um nome em alguma criança. Se pra uma alguém der, criança, a lembra Joene. aí a Joene, ó. Vai ser diferente. Tá na moda do tudo tão diferente. Tudo tão diferente. E ele também vai fazer o mesmo efeito da cebola. Então, assim, Ah, nesses literatura que eu fui buscar, eles falam assim, é como se fosse pegar o alho, dividir em 4 partes, aí você pega a parte menor do alho, ou seja, a uhum. extremidade do alho, divide ao meio e você daria metade. Ou seja, não é nada. Então, assim, não Então, acho melhor faz. não dar, né? Não corre risco, né, gente? Eu Tem tô tanta coisa falando, boa. então, tem tanta coisa boa, tanta coisa que vai agregar aí, né? Pensando, mas o alho é antioxidante, talvez o alho é antiviral, concordo, ele tem esses efeitos, né? Uhum. A alicina, ela tem. Hoje, talvez, dentro da nutrologia, eu consigo manipular isso de uma forma segura, Tá bom, entendeu? porque aí você faz Então, a dose certinha dentro dos nutracêuticos, vale a né? pena. Tá. Não, então, do filhote, do adulto e do idoso, na verdade, a melhor maneira de separar, para eu saber a escolha do alimento para eles, é muito individual com o tamanho, não é? Também É, faz porque diferença. como que a gente vai conseguir?
A gente tem que pensar assim, né? Seria como se eu fosse comparar uma pessoa de 2 metros, uma pessoa de 1,5 m e uma pessoa de 1,20 m. Não tem como você fazer essa comparação, até considerando a quantidade calórica que um indivíduo de Tá. 2 metros, um indivíduo de 1,5 m e de 1,20 É, m. porque o nosso paciente não é igual, né? Se a gente for pensar na nutrologia humana, né? Que aí acho que tudo é bem definido e as diferenças são menores. Porque, E um junto a dia você atende idade, um né? pincher de Sim. 1 quilo e um dog alemão de 65. Eles são completamente E não diferentes. dá para ser o mesmo alimento, Não. né? Talvez ele pode ter a mesma base, porém o tamanho do grão muda, porque faz diferença, né? Não dá para um dog alemão comer o tamanho de um grão para um Ele pincher. vai aspirar. Ele vai aspirar, né? Ele vai fazer uma falsa via com É facilidade, perigoso, né? É vai fazer perigoso, é pneumonia, né? perigoso. Então não dá para ele comer o mesmo alimento. A base em si é a mesma, porém muda-se o tamanho do grão. E ainda quando fala de fase, então não dá para o idoso comer a ração o alimento seco do filhote, porque o Uhum. excesso de fósforo, de cálcio vai ser maior, eu vou lesionar o rim. Então, respeitar essa individualidade. E hoje está muito fácil, a gente não tem aqui mostrando, mas a gente tem mini júnior, mini adult e o 8 mais, 12 mais, né? A 12 gente mais. separa bem, né? E A Royal pelos Canin tamanhos, separa tudo. muito bem, então fica muito fácil para você visualizar, né? Esse marketing deles é muito fácil de você É conseguir fácil, olhar. E é ainda você fácil. consegue Ele é ver raça. intuitivo, né? Você Sim, consegue, pelas embalagens, pelas explicações, ele é você intuitivo, ele consegue é até muito achar assim, não, eu sou o fácil. cão, então tem Aham. a mini pro Shih Tzu, a medium, né? Claro que o Shih Tzu não vai chegar ao médio, mas pro cão de médio porte eles vão ter médio adult, medium Vai júnior. ter, é Eles verdade. têm essa individualidade e essa separação. E qual que é a importância hoje no controle de peso dos cães? Assim, qual o risco da obesidade, do sobrepeso para eles, de forma geral, pro cão, pro gato? Eu Porque acho a vó que gosta de fio mimar, gordinho, né? né? Aqui volta É, para aquele assunto do mimar de novo, do né? mimar. Mas por que que eu preciso tomar cuidado? Eu acho que a gente vem de um período agora, que é o período aí de 2018, 17, que a gente notou, hoje a gente consegue olhar e falar assim, a obesidade aumentou na medicina veterinária, né? Aumentou. Mas a pandemia, eu acho que deu uma atrapalhada aí. Será? Ah, eu acho que atrapalhou por causa da atividade, né? Tipo, eu fico pensando principalmente Restri... do cão que passeia, Fez tal. aquela restrição. Teve uma época meio complicada, assim. Isso eu falo que eu reparei nos pets, reparei nas crianças, reparei na minha filha. Então, assim, teve uma mobilidade menor, Sim. né? Mas aí, graças a Deus, a gente passou aí, dá pra dar uma resgatada. Mas eu sempre falo assim, né? A obesidade é uma doença silenciosa. É. Eu acho que o grande problema de ser uma doença silenciosa, Uhum. ela não incomoda. Ela, no início dela, ou por um período, Aham. ela não causa lesões de uma forma que te incomode. Aham. Então você vai ver lesão articular, mas você vai ver lá na frente. Você Isso. vai ver lesão, problema urinário, quando você fala cálculo urinário, pedra na bexiga, a gente tem estudo correlacionando com a obesidade, que é um processo inflamatório que desencadeia uma diminuição de ingestão hídrica e obrigatoriamente você forma cálculo. Então a obesidade está ali envolvida. A O obesidade, metabolismo hepático também, né? Por causa de gordura. fígado começa a ficar todo alterado, as enzimas hepáticas começam a ALT, GGT, fosfatase alcalina, né? Você mexe com a parte hormonal do paciente, então a adrenal começa a ficar saturada, cansada, porque a obesidade ela vai O suprimir, cardiológico. vai mexer com a Ah, parte mas se a gente for do ver, dá coração. pra fazer a correlação até com a gente, né? Tipo, o problema não vai ser imediato, né? Ele vai ser crônico, vai ser lá na frente. Então, muitas das A coisas que a longevidade gente tá envolve a falando, a gente longevidade, tá né? falando E disso. parece bonito. E a Entendi. gente vê isso em bulldog, porque às vezes é bonito o bulldog ser pelancudo. É. E O não meu, o meu, o obrigatoriamente. meu gordinho é fofinho. Não, tô brincando, eu só tô Mas defendendo tem. meu filho. Mas eu tô tentando, eu tô fazendo dieta, é controlada, a quantidade é controlada, ele não tá abusando, não. Não, eu Tá acho certinho. que se a gente busca a longevidade, eu acho que obesidade vem em primeiro lugar. É, Não permita, não não permita. permitir. E se perceber que está começando, a gente tem a linha light, que é para isso nesse primeiro momento. Depois que o animal entrou numa obesidade, aí você precisa de ajuda, porque aí tem uma outra modalidade, que é a satiety, que é uma ração, né, um alimento rico em fibra,
o próprio nome diz, saciedade, ele vai buscar a saciedade, então a gente precisa trabalhar com 8, 10, 12% de fibra nesse alimento, para quê? Para causar saciedade, para esse animal comer menos agora e usar todo esse estoque calórico que ele fez em gordura, queimar de uma forma Nossa, eu natural. tive um resultado Não, é bonito. absurdo na satiete. Cansa de medicamento, né? Acho que na medicina humana precisava ter, né? Precisava, mas é que é Uma difícil, satiete né? pro Mas, humano. assim, você pega uns nutrologistas humanos aí, tipo humanos, né? Para humanos, que eles, ou todos são humanos, né? Ele passa dietas que normalmente você vê que a pessoa não passa fome, né? Ela tem Sim. saciedade e É tal. esse É mesmo isso eles raciocínio. mudaram também bastante, eu acho. Acho que não tem mais aquelas dietas, tipo, comer sopa de água de manhã, de tarde, de noite, que tá bom, que é só Não dá, assim. né? Não, não dá. Chega uma hora que não desce. E, assim, vamos falar, o pessoal gosta de fazer coisa, né, é o relacionamento afetivo. Tipo, se você vai na minha casa, eu vou querer oferecer algum petisco pra você se sentir mais acolhido. Então, assim, como que eu escolho incluir petiscos de uma forma que eu ajude? Tipo assim, que eu não atrapalhe, né? Então, como escolher os melhores petiscos pra eu poder ter esse relacionamento? Porque a gente quer, né? Então, às vezes é difícil tirar, porque é aquele momento. É aquele momento que o pai tá lá com o cachorro, que nem a gente tava falando, de pai e mãe, ele tá lá com o pet dele, ele tá lá com o cão, com o gato, e ele quer fazer alguma coisa. Sim. Então, como que eu faço essa escolha de petisco? Ó, quando eu sempre vou abordar isso dentro do consultório, eu sempre falo assim, primeiro, busque um petisco, né? A gente não tem nada aqui, mas que tenha a quantidade de caloria na embalagem. Por quê? Porque os petiscos, a tendência desses biscoitos, eles têm uma caloria muito alta, porque eu tenho farinha ali, eu tenho Uhum. trigo ali dentro. Ou seja, esses petiscos, eles vão ter uma base mais ou menos em torno de 60 a 80 calorias, um único petisco, formatinho de osso. Uhum. O que que isso quer dizer? Vamos pensar em um York que teria que comer 250 calorias no dia, você só aí você já está dando um terço da dieta dele. E sem as necessidades que ele Não, porque precisa. aquilo não Eu tô dando é um caloria, petisco, não é né? alimento completo, né? É. Não é um alimento completo. Diferente, sei lá, isso aqui. E Isso como? aqui é um alimento completo, Sim. né? Tá balanceado. O petisco, na grande maioria, não é balanceado, até porque aquilo ali não é foco nutricional. Aquilo é Tá. um petisco, é um agrado. Mas tem como escolher um petisco legal? Tipo, um palitinho de cenoura, um palitinho de Então, chuchu. quando eu olho o petisco, às vezes eu falo, vamos separar. Então, vamos fazer um palitinho, pega a cenoura, corta ela em filetinho. Tipo, uns O pepino, palitinhos. dá para Ah, fazer. o pepino dá? É crocante, cachorro gosta Gosta dessa da crocância, crocância, né? né? Gato nem tanto, mas cachorro gosta. E vira um baita de um petisco. E eu sei que tem caloria? Tem. Cenoura tem caloria. Chuchu tem caloria. Pepino tem caloria. Mas pelo menos é uma caloria mais saudável, vamos pensar É dessa porque vai ter a forma. fibra, né? Tem a fibra junto, então ele E não vai consegue agregar trabalhar. tanto, né? E é um alimento mais saudável, né? Porque o pessoal gosta Como muito de dar pão. O meu grande problema, o meu aqui vilão fala, é o né, pão. do pão, eu tenho aqui, ó, o bolinho tipo muffin, que eu sei que vocês também dão, né? O bolinho tipo muffin. Pra vocês terem noção, 110 gramas dele corresponde a 330 calorias. Cara, é mais do que 330 uma dieta calorias, de um Yorkshire, é. né? Isso vai corresponder 13 vezes mais é, fatias de pizza, correlacionando com o humano. Então é como se o humano comesse 13 fatias de Não, pizza. É então é loucura, surreal. Se é você loucura, é pensar, surreal. é um excesso de E tem pão caloria. aqui também, deixa eu só achar. Que eu acho que é importante a gente falar Pão. dele. Tem um pão de queijo, para vocês terem noção, 58 Ah, e o pãozinho gramas, de queijo. que quem não gosta, né? 58 gramas de um pão de queijo, ele corresponde a 210 calorias. Cara, é assustador. Então, assim, eu gosto de usar isso na minha consulta, né? Esse material técnico da Royal Canin, porque o Porque ele tutor faz essa consegue ver. analogia. E na hora que a gente fala que um pãozinho francês para um cão tá equivalendo a 2 fatias de pizza, tipo, 2 fatias de pizza, pra mim é uma refeição, entendeu? Tudo bem, pode não ser pra todo mundo, mas é Não, e quando você bastante. olha você, E a Luciana, caloria? vamos pensar, a média calórica do ser humano é 2.000 calorias. É. Entende? E você come 2 pedaços de pizza, você se sente cheia. Né? Então Satisfeita, olha né? aqui, é 50 gramas de pão. Cara, é um pãozinho desse tamanho. Ele vai ter 150 calorias. Então, eu acho que quando a gente olha esses petiscos, talvez corra disso, né? No sentido de Tentar evitar. se Eu, na segura, verdade, o né? que eu fiz na minha vida, assim, conforme eu fui evoluindo, né, de conhecimento, que a gente vai estudando, tecnicamente e tal, eu comecei a tirar, a não acostumar. Porque o problema é que tudo que vira um hábito, você quer manter.
E aí você tem dificuldade de sair daquele hábito. Você tá no hábito, e aí você fala, mas ele quer, mas ele tá pedindo, entendeu? Então, na verdade, eu tento nem começar o hábito, né? Então, aí, tanto que eu não coloco nem horário para que eles, por exemplo, os meus cães ou a minha gata, eles não peçam. Eles ganham de vez em quando como reforço positivo. Talvez você chegou. É reforço positivo e reforço negativo. Isso talvez eu acho que é um outro podcast, é falar de comportamento, né, de cães e gatos. Dessa parte alimentar, né? O comportamento deles nessa parte alimentar. Nutrição vai muito junto com o comportamento. Então, assim, vocês começam a desenvolver esse comportamento de dar um pedaço, é só um pedaço. Eu ouço isso na consulta, mas é só um pedaço. Mas eu falo que, assim, teve um curso que eu fiz com o Aulus, de Botucatu, e ele fala assim, a gente não tem balança no olho. Ou seja, a gente não tá pesando. A gente acha que é um pedaço. E eu vejo isso até para quem usa alimento extrusado. Tem lá a recomendação, 50 gramas por dia. Gente, isso aqui é um alimento completo, balanceado, calórico. Né? É para o animal sobreviver. Quando vocês aumentam a quantidade, por isso que leva a obesidade também. Porque eu falo assim, mas eu só dou uma xicrinha. Tá, mas, tá escrito quanto você tem que dar. Então, normalmente eu peço pro pessoal pesar, porque o pessoal fala da xicrinha, fala pra mim da xicrinha, aí tem gente que até traz a xicrinha. Sim. E aí eu falo pra ela, eu olhar a xicrinha, eu não consigo saber quanto que o tamanho daquele grão dentro daquela xicrinha vai pesar. Tem que pesar, porque cada grão tem um tamanho, né? Eu costumo ir para esse lado. Sim, eu costumo ir para esse lado da pesa pesagem. uma vez, marca com canetão, que seja. Se você não tiver um copo medidor específico, marca, porque aí pelo menos você sabe que você não está excedendo, né? E o excesso vai fazer mal, não tem jeito. Não, eu faço isso e o petisco também com reforço positivo, de vez em quando... sem aquela coisa do hábito, né, da constância, porque senão eles pegam, né, eles ficam esperando. Eu já tive cão que ficava sentadinho ali esperando, eu tinha uma salsichinha que ela já ia no lugar, porque ela sabia que estava ali, que era o horário, entendeu? Eles acabam criando o hábito. Acostumam, é um vício, né? É um hábito vicioso, vamos pensar assim. Eu acho que a gente, Vi, tem muito para passar. Eu acho que a gente tem muito para falar, o assunto é muito extenso. Eu acho que aí vai do pessoal, se eles quiserem, tipo, falar assim, vamos fazer falando dessa parte comportamental. A gente pode, às vezes, unir alguém que trabalha com essa parte comportamental, né? E aí a gente vai unindo informações. Esse assunto do alimento é um assunto muito amplo. Então, eu acho que a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Acho que a gente pode um dia falar só do paciente idoso, um dia a gente pode falar só da longevidade. Qualquer coisa a gente pode falar um dia só de obesidade, né? Top. Porque aí a gente pode falar da parte das doenças. Nutrição é apaixonante, não é? Você viu? A gente ficou aqui falando, sei lá, 1 hora. E nem prestou atenção. Se alguém quiser me chamar para ir para um boteco, beber e falar de nutrição... A gente fala de comida. Eu topo. Mas aí eu vou colocar palitinho de pepino para você. Pode ser. Bem temperadinho, assim, com verdade, azeite, gostoso, né? Fica bom. Vale bem, vai bem. Mas eu acho que vale a pena a gente continuar aí nessa empreitada. Nosso objetivo é esse mesmo. É trazer informação de qualidade. Né? E, de novo, agradecer a parceria da Royal. A Royal foi... acreditar na gente, faz a gente acreditar mais ainda e a gente ter um ânimo a mais para estar aqui. E a gente quer isso, continuar, estamos aí. Qualquer dúvida, qualquer informação, vão clicando, vão repostando e a gente vai respondendo e vai... Eu acho que assim, para complementar, assim, vocês querem mais? Compartilha. Eu acho que compartilhar essa informação com o seu vizinho, com a sua vizinha, com o seu amigo, no seu WhatsApp... eu acho que isso vai propagar cada vez mais e aqui é informação boa, informação ótima, informação completa no qual dá para propagar. E a gente volta. Se vocês não compartilharem, a gente não vai voltar. Então compartilha. Beleza, obrigada, viu, gente? Tchau, tchau.